Mas que tá aqui. Ah, a Dona Van entrou. Vocês vão ver agora, gente. A nossa modelo. É a modelo Gisele Bündchen da turma 14, né? Além de tudo, olha, é a Gisele Bündchen ou não é? Vamos! Hoje você tá mais bonita ainda. Você fez make? Fiz! Como não? Você merece! Ai, que linda! É modelo ou não é? Eu já fui! Já, né? Não, para mim você Já. continua sendo. Van, Van, eu fui garota região dos lagos, olha o meu bronze. olha! Você morava na região dos lagos? Sim, eu nasci em Araruama, Nossa, eu perto de conheço muito aquela Saquarema. região. E o que eu menos tenho é bronze, mas eu acho que é esse três aí, essa coisa. Nossa, que legal. Você sabe que pelo biotipo, assim, você parece os modelos do Sul. Todo mundo Meninas fala. assim de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, como a Gisele mesmo, né? Esse biotipo, esse formato de rosto, cabelo. Eu sabia pelo É, sotaque que você era talvez carioca, fluminense, né? E agora eu tô então, sabendo que hoje eu moro, você. eu já tenho, desde que eu vim fazer a faculdade, né? Eu vim fazer comunicação lá na UERJ, e aí eu vim e me estabilizei direto no Rio, assim. Agora eu vou a Araruama esporadicamente só para visitar meu pai, que é um nove, que é um caminhoneiro, que não Ai, que para também legal. quieto. Nossa, eu passei alguns anos da minha vida que eu passava um mês em Cabo Frio. Sabe? Olha, E aí eu zanzava por toda essa região. Uma vez eu até fiquei numa pousada em Araruama, né? Para curtir a lagoa. sim. Nossa, eu gostava muito dessa região. E até preciso ir, porque eu ando com tanta vontade de voltar para Arraial do Cabo, para Búzios. É tão Rio das gostoso. Ostras também tem crescido bastante, Adoro o assim. Rio das Ostras. É, inclusive a nível de terapias alternativas, Rio das Ostras tem se destacado assim, na região. Bem bacana. Ai, Ivan, eu Nossa, tô que tão feliz de estar aqui com bacana. você. Ah, eu Que também. honra, gente. O meu coração Eu que tava. digo isso, eu que digo. Van, então você já contou um pouquinho de você, que você nasceu em Araruama, você já foi modelo, já foi Miss, né? Um pouquinho. E assim, como é que você está profissionalmente agora? O que você tem Então, feito? na verdade, eu passei o meu ano pessoal, né, passado foi um 7, né? Então eu acho que eu nunca fiz tanto curso. Eu tava realmente, eu vivo numa busca, eu falo, eu sou uma buscadora. Então, assim, tudo ligado ao autoconhecimento, eu sempre fui curiosa, sabe? Então, só que eu passei num processo que, assim, de uns 2, 3 anos para cá, eu voltei a fazer o teatro, que era a minha paixão. Quando eu vim fazer faculdade, eu já fazia teatro, assim, então realmente era a minha motivação, sabe? E por uma decisão no momento, né, passado, eu deixei de lado o sonho para o lado profissional mesmo. Então eu nunca quis casar cedo, mas eu acabei casando cedo. Abrimos eu e meu ex-marido uma agência de viagens e aí foi a parte assim onde a gente mais se destacou. A gente foi durante 9 anos assim top 10 MSC Cruzeiros no Brasil, assim. Então a Olha, gente isso, a agência era no Rio, Rio de no Janeiro. Rio, a BR afora. E aí depois, Van, eu passei por um momento que assim eu sentia que minha vida estava mudando totalmente, sabe? O teatro para mim voltou a ser uma paixão muito grande. E eu tomei a decisão de me separar, né? Eu percebi aquele ciclo assim se encerrando e foi tudo muito do jeito que eu quis, assim, através do diálogo, da conversa, da amizade. Temos um filho maravilhoso, 11, né? Porque é 29 de junho. Uau! E aí, nossa, e aí assim, eu já fazia cursos, né? Então, assim, toda essa parte mística, você falou tanto do reiki, assim, eu sou só nível 1, sabe? Mas foi a primeira vez que eu tive a experiência da espiritualidade, foi quando eu fiz o nível 1.
aquilo dali foi uma emoção para mim, eu me emocionei tanto que eu falei assim, é isso. E a minha ex-sogra, foi assim, eu falo, foi o melhor presente que eu tive, porque ela é uma maga, sabe? Uma bruxinha. Então, quando eu conheci a minha sogra, eu falei assim, eu sempre tive muita afinidade com as minhas sogras, graças a Deus. E aí eu falava assim, gente, é esse caminho aí todo, sabe? Então, aquele olhinho realmente da criança, do número 3, de se apaixonar pelas coisas, eu ficava assim, é isso, é isso, é isso. E aí eu fui para numerologia, fui para radiestesia, radiônica, o tarô, que é minha paixão, que eu amo. E aí, engraçado que sempre eu buscava os números, mas por uma referência do tarô. Era o contrário, né? Agora a gente vai vendo os números e associa ao tarô, mas antes era o contrário, tudo para mim era tarô. E quando eu falava do tarô para as pessoas não fixavam o tarô, fixavam os números, a menina dos números. Aí eu falava, gente... E aí, o que aconteceu comigo nessa quarentena? Teatro parado, né? Eu comecei a fazer música também, aula de canto e tal, tudo para me aperfeiçoar no teatro. E é engraçado que eu fiz uma peça profissional mesmo, que um amigo meu que fez ele escreveu a peça. Olha o nome, O Vento Sente o Nosso Passo. E eu sou filha de Ansan, Van. Aí eu falei assim, meu Deus, venha ventos, venha ventos. E o meu nome é borboleta, né? Então, quando você explicou também o significado do número, tem o sol lá na casa 8, eu falei, meu Deus, tá tudo junto. E aí, eu dividi a autoria da peça com ele. E fala muito dessa questão kármica, sabe? E da parte umbralina, mas da parte da evolução. Então, eu falava muito do número 7 na peça. Então, todos, assim, eu dava uma explicação assim como um anjo, como um deva, sabe? Olha. Que é Pitar. E aí foi uma peça que me marcou muito e eu não acreditava, assim, eu não falava assim, Daniel, você é louco, eu não sou uma atriz profissional ainda, não tenho nem, sabe, o DRT, como é que eu vou fazer uma peça profissional? E aí eu lembro que minha analista falava assim, Vanessa, veja bem, o que é ser profissional? É aquela pessoa que realmente faz as coisas com muito compromisso e responsabilidade. Você faz. Então, não é um diploma, né? Não é um DRT que vai te dar isso. Você, na prática, você já faz isso. Então, se você já conquistou a confiança dele, pega e vai. Mas eu tô num desafio, Van. É um até o resto da vida agora. É tudo meu desafio do 1, sabe? E aí eu falava assim, meu Deus, assim, e eu sempre nas minhas orações eu falava, me leve, sabe, ventos, me leve para onde eu tenho que ir. E aí quando chegou nessa quarentena, eu fiz um curso que foi transformador, que foi o Plenos, que tem toda essa parte, né, de auto-amor, autorresponsabilidade, Ho'oponopono, vai trabalhando a cocriação. Aí eu trabalhava muito, né, aquelas coisas assim. E aí eu fiz uma mentoria, eu ganhei uma mentoria de carreira. E aí nessa mentoria o Hugo Richard, ele falou assim, Vanessa, seu caminho é ligado à espiritualidade. Já tinham me falado isso outras vezes, até falando assim, mas você tem até, pode ser até uma edição. Eu falei, não, eu não quero minha responsabilidade com o outro. Primeiro eu quero comigo, sabe? E aí quando foi da numerologia, como eu já fazia isso intuitivamente, aí eu falei, quer saber, vamos me profissionalizar então, vamos embora. E aí eu comecei a fazer. Já tinha feito, né, mas não tinha ligado, porque a numerologia foi aquele básicozinho para entrar no tarô e até na astrologia, que sempre foi o que eu também falei assim, um dia eu vou fazer. E aí, nessa quarentena, eu fiz um outro curso de numerologia pitagórica, igual que a Márcia falou, assim, eu estava me identificando total. Oi, Tamara! E aí, eu falei assim, gente, é essa a minha vibe. Van, eu já estava com vários mapas agendados para fazer. Porque até minha professora falou assim, e ela é super querida, uma fofa, ela falou assim, Vanessa, você já sabe, não fica presa. Porque o que eu olhava? Eu olhava a pitagórica na parte da descrição, sabe, de destino, essas coisas. Muitas das vezes eu falava assim, gente, uma viagem, de onde é que tiraram isso? Eu estava buscando aquele fundamento e não achava, sabe? Aí eu falei, mas eu vou fazer o que eu acredito. Oi, Hugo, olha o meu mentor aí de carreira.
Por conta dele que eu tô aqui, Ivan. Legal. Aí, Oi, Hugo. aí eu falei assim, eu vou falar do que eu acredito, sabe? Eu vou falar, vou ligar o tarô e vou falando e vou dando, assim, os números, né? Os 6 números, que é o seu código numerológico, que é da Van. Falei, é sobre isso que eu vou, não vou falar aqui, eu não vou prometer um mapa cabalístico, porque eu não tô, né? Comecei meu curso agora, ainda vou começar. Vou fazer o que eu posso. Foi dando tão certo, Van, porque na verdade, quando um amigo meu, eu botei isso naquele videozinho, né, que eu fiz lá para apresentação. E isso foi antes de pensar em alguma coisa ligada à numerologia. Eu falava assim, a gente está em quarentena, está no nosso quadradinho, mas a gente não está limitado, né? A internet está aí, então fácil. Então eu comecei a fazer, olha, todos os meus amigos aí, eu comecei a fazer leitura do Ô, Rubem Cris. Alves, sabe? Eu comecei assim, e aí o que eu fui percebendo? Eu tinha realmente um poder assim de emocionar as pessoas, sabe? Então, nas minhas leituras, as pessoas ficavam falando muito, assim, mais no direct, né? Eu acho que as pessoas têm um certo receio de se expor. E depois eu comecei, cada amigo meu que fazia um aniversário, eu fazia, sem saber que era ano pessoal, eu fazia aquela leitura da pessoa, falando da carta do tarô do dia, do mês, do ano, Legal. aspectos físicos, emocionais, espirituais. E aí as pessoas me retornavam assim, Vanessa, vou gravar esse vídeo assim, vou salvar aqui para eu escutar várias vezes. Você me arrepiou, você me emocionou, você não sei o que. Eu falei assim, gente, meu Deus, amigos iluminados, o caminho é esse. Só que o que aconteceu? Eu fiquei com muito medo, porque quando apareceu o seu videozinho do intensivão passado, meu coração disparou. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ver esse curso antes dos atendimentos. E aí eu fui enrolando todos os meus atendimentos, sabe, Ivan? E aí eu falava assim, eu não tô preparada, sabe? E aí eu entrei naquela pracinha lá junto com o Felipe, com a Laura e com todo mundo. E eu falei assim, é ela, com ela que eu quero aprender. Você é fantástica, Van. Você passa as coisas com um bom humor, com uma empatia, assim, sensacional, assim, você me tocou, sabe? E aí eu tava muito ligada, assim, não importa, o conteúdo, às vezes pode ser até o mesmo, quando a gente pega aquela partezinha escrita, né? Sim. E o meu caderno, assim, cada vírgula que você fala, eu anoto. Por isso que eu não fiz fichamento, sabe? Posse. Eu coloco risos. Porque é minha forma mesmo, né, de ir fixando, né? Eu vou ali aprendendo. E aí, o que aconteceu, assim? Eu vi que, assim, os números fizeram sentido, sabe? A pitagórica para a cabalística mudou meu número de motivação, minha impressão e expressão, né? O destino, né? Fica tudo certinho, né? Lá, é igual. Mas aí eu olhei e falei assim, gente, é isso. Aí eu falei assim, quando eu fui fazer meus atendimentos, eu ofereci, era um produto, né? Eu ofereci um produto, módulo autoconhecimento. E aí eu falava assim, olha, estou me profissionalizando na numerologia cabalística com a Vanice Bonavigo. Então, depois, futuramente, eu vou te oferecer um complemento, que vai ser, eu vou estar apta para fazer a sua harmonização de assinatura, ver outros aspectos. Mas, assim, é um aprendizado, assim, cada atendimento, assim, eu não fiz muitos, Van, mas eu já fiz vários, sabe? E cada um é um aprendizado tão grande. E, inclusive, essa questão de ver e as nossas falhas. Porque meu maior receio era esse, sabe? Eu tenho expressão 7. Então, eu ficava muito presa ao perfeccionismo, né? Então, eu nunca acho que eu estou preparada para oferecer. Aí o Hugo falava assim, Vanessa, seja uma profissional estudante e não uma estudante profissional. Porque senão você vai... Hein, Hugo? É a frase dele. E ele fala, você tem uma tendência a ser estudante profissional. Vai estudar pro resto da vida, mas não é assim. Você não vai esperar você tá pronta, né? Ai, não, ainda não tô pronta. É isso, Vã. Preciso melhorar mais, né? E eu já falo e assim, ó, primeiro você faz, depois você melhora. Sim, e aquela sua frase. Eu falo isso pra mim, ó. Primeiro você faz, depois você melhora. Eu ponho assim, porque às vezes eu sou muito dura comigo também.
Eu não Sou? tenho 7 no meu mapa, mas eu estou no ano pessoal 7, então eu estou muito rígida. Eu falo, nossa, isso aqui não tá bom. Então eu já coloquei esse post-it para mim, para eu lembrar que assim, precisa fazer, precisa botar Van, aquilo para rodar, e né? a minha impressão e minha missão é 4. Então, às vezes, eu também fico muito na minha regrinha mesmo ali, que deixa eu estabilizar primeiro. E essa estabilidade precisa vir como? Então, a numerologia veio numa época que era assim, é agora ou não é, sabe? Eu tô no ano pessoal 8. Então, assim, ano que vem, né, não adianta, eu vou estar eliminando outras coisas. Então, agora trabalhe o seu poder, esse seu poder pessoal. Claro. As suas lives são maravilhosas. Mas aí é sempre assim, com aquela responsabilidade do retorno, sabe? Do que a pessoa. O que aquilo está transformando a pessoa? No meu primeiro atendimento, a pessoa chorou muito, sabe? E ela foi falando, e assim, eu trabalho muito essa questão do positivo. Eu quero sair melhor do que eu entrei. Esse era o meu lema, e sabe? E eu só quero deixar a pessoa melhor do que quando eu a encontrei. Então, eu não posso deixar ninguém triste. Assim, quando você falou dos 3 aspectos do número, aquilo para mim foi assim, ó, um sacode. Porque o que na verdade, eu sempre só estabeleci as coisas como duais, como a polaridade, né? A lei hermética da polaridade e tal. Aí, quando você falou dos 3 aspectos, eu falei, meu Deus, é lógico, se tudo se manifesta no trino, como que seria só dual? E um neutro que está ali que ninguém percebe. Então, muitas das vezes a gente se neutraliza e falta um start. Na hora que realmente a gente fala, eu acho que foi o meu 5º atendimento, era uma pessoa que era destino 11 com missão 22. Eu falei, meu Deus, como que eu vou atender essa pessoa? Sabe? Aí eu tremi. E aí eu esperei. A Érica que me respondeu. A Érica, ela não sabe quanto que ela me salvou, porque era uma coisa ligada a ciclos e eu ainda não tinha destravado os ciclos ali do aprendizado. E aí eu falei, meu Deus, venha na hora certa. A Lu Pimentel me cortou, tá muito ansiosa, espera mais um pouco. A Érica E como é que eu falei assim? Como é que eu vou falar, meu Deus, que eu estou fazendo atendimento? Aí a Érica me respondeu. Na hora que ela respondeu, eu falei assim, gente, diferente do que eu tinha aprendido. Então, ela me salvou. Ali não, sabe? E é uma pessoa que ficou tão grata depois. Eu falei assim, a Érica não sabe o quanto que ela me ajudou. Olha, a Érica forever. Olha, a Érica compareça novamente. A Érica está sendo a vedete da live. Mas eu acho isso super legal, porque a Érica faz um trabalho muito de bastidores, ela está um pouco emocionada, tá? Érica, você me salvou muito, olha, e eu não podia falar isso, porque assim, é uma responsabilidade tão grande. Por mim, o meu 7, eu só poderia fazer um atendimento quando eu tivesse meu certificado na mão. Mas no momento... A regra é essa. Mas veja bem, eu não ofereço um mapa cabalístico, eu nem uso cabalístico na minha... Sabe? E o que acontece com essa minha cliente? Teve uma partezinha depois que foi de ano pessoal, porque eu tinha aprendido que era o 36 menos o destino, não 37. Sim. Né? Aí, pra mim, aí eu vou buscando significado, né? O 7 vai desmembrando assim, eu falo, 36, tudo bem, dá 9, retorno de Saturno, é isso aí, pá. Aí não era a roda da fortuna. Aí eu falei assim, cara, aí eu falei, e agora? Como é que eu vou treinar o meu 16, sabe? Né? Assim, o meu orgulho lá. Fui e falei para a pessoa, olha só, verifiquei justamente no meu curso e tal, então vou te oferecer... Aí eu mandei para ela um desmembramento assim de mais de 9 meses para frente, sabe? Falei, um bônus, segue toda a correção. E assim, foi maravilhoso, fez mais sentido para ela. E o retorno dela, então eu falei, trabalhamos a humildade, sabe? Então a gente está num processo de aprendizado. E o que eu aprendo com a Van entra assim na veia, eu sou uma Matrix, eu sou aquele agora númerozinho, e vocês fazem toda parte, assim, vocês fizeram toda a diferença na minha vida, gente. É um momento para mim, já sou atriz, continuo sendo agente de viagens, sou relações públicas, mas a numerologia hoje em dia é o meu foco, é a minha paixão agora. Ai, então a arte, a Pitá continuam lá para mim, assim, fazendo... sabe, transformando a minha parte artística. Mas vocês estão para mim... Eu achei assim, bem interessante essa sua ideia, porque
como eu disse, você está sendo ética, você não está falando assim, Sim, ó, faço mapas cabalísticos. não, Eu faço uma consulta, talvez, uma consultoria de autoconhecimento, né? Eu tenho sim. muitas pessoas que fazem isso, Ivan, né? algo que, assim, assim, na verdade, é muito conteúdo, né? Eu vou passando o meu atendimento na hora que eu faço com as pessoas. É uma meta chegar a 1 hora, mas eu não consigo. Eu gasto 3 horas. E a pessoa fica, sério, porque eu vou fazendo com que a pessoa entenda o que que aquele número representa, sabe? E quando eu termino assim, depois eu vou te mandar alguns depoimentos assim que eu acho que é sensacional. Mas o maior despertar, eu acho que assim, que veio a cabalística dizer pra gente, é que realmente teve uma frase que você falou que eu uso sempre. E eu falo, essa frase é da Van, da minha mestre, Que que na legal. verdade é assim, né? Como que você pode confiar em quem você não conhece, Nossa, todo mundo ama né? essa frase, né? E essa frase para mim fez todo sentido. Quando a E gente eu não se falei conhece, a essa gente não frase sabe. no intensivão, né? O intensivão já é maravilhoso. O meu mapa, na verdade, é o intensivão, né? Porque assim, você não aprofunda para as outras. Mas eu acho que assim, Verdade. as pessoas também, elas não estão ainda. Muita gente não tem nem noção de numerologia, não sabe nem, sabe? E eu peguei umas clientes que antes de começar eu tenho que falar assim, né? Se a pessoa acredita em reencarnação, que, né? Porque senão como vai fazer sentido? E eu peguei umas pessoas assim bem católicas, bem fechadas, sabe? E aí eu falei, e eu sempre rezo muito, peço licença mesmo ao eu superior da pessoa, peço que me inspire a falar da maneira correta, a mais amorosa possível, e que se a pessoa tiver que despertar, que seja da Que melhor maneira, que seja. não fique com medo, né? E graças a Deus, assim, até amigas minhas super céticas não queriam fazer o mapa, né? Porque eu falei, olha, gente, vou fazer. O que o Hugo está falando? Quando entendemos nossos talentos, descobrimos nosso É. propósito, podemos evoluir e ajudar a transformação do planeta. Total, gente. Ele é o meu mentor lá do Plenos, que é assim. Olha, Van, vocês, assim, nessa quarentena foi um momento de maior aprendizado e upgrade da minha vida. Ai, que Então, maravilha. Fico muito feliz. eu só Eu não- tenho a Nós estamos assim, agradecer. né? No 2-1, 2-1. Eu só queria te Você é contar divina. que numa dessas lives que eu fiz essa semana, no momento 11:11 de manhã, acho que foi no momento 11:11, eu estava comentando o seguinte: eu sempre tive uma fantasia, e não digo que eu não vá fazer isso ainda, né? Eu acho que eu até preciso me preparar muito, eu acho que é uma coisa muito nobre, precisa de uma maximização cada vez mais de consciência. Eu sempre achei muito legal pessoas que entregam alimentos para a população de rua, para quem está Sim. ali desabrigado, né? Para humanos, para animaizinhos. E quando começou a PAN, eu ficava muito preocupada com isso, né? Me fazia um mal tremendo eu ver, por exemplo, noticiários, essas coisas, né? Ai, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, eu lembro uma matéria que eu vi, eram lugares que eu conhecia bem, ali na Rua do Ouvidor, tal. Os bares fecharam, né? É. Esses caras que ficam na rua, eles não têm nem onde pegar uma água, nada, não tem, não tem. E aí eu vi que uma galera começou a se mobilizar para levar coisa. Então eu falava assim, nossa, eu vou me engajar num desses movimentos. Eu sempre tive essa coisa. Mas assim, existem limitações e limitações, né? Nem sempre o pão que você tem que entregar é o pão físico. E aí eu Uhum. tive um insight que o pão que eu tinha que entregar não era o pão físico, ou seja, há outras maneiras de entregar esse pão físico, tá? Você pode ajudar a ONG, você pode mandar depositar, mandar alimento, mandar roupas, né? Mas aquilo que você vai tirar de dentro de você para entregar, não necessariamente precisa ser físico, né? Sim. E às vezes a pessoa que está precisando do teu pão que você pode entregar, ela está
abrigada na casa dela, ela até está comendo, tem um agasalho, é uma outra realidade, mas ela também precisa de ajuda. Você sabe, eu faço parte. O Hugo também, o pessoal do Plenos, é MAP, é Movimento de Amor ao Próximo. Tem no Brasil, assim, em vários lugares. Legal, São Paulo que também legal, já tem. ouvi falar. Então, assim, no meu Natal, esse ano foi o primeiro Natal que eu passei sozinha, né? Eu já tinha me separado. Aí eu falei assim, meu destino é 6. E aí eu ficava muito nessa coisa, assim, da amorosidade. E depois que me caiu a ficha, assim, que é essa coisa da responsabilidade por nossas escolhas, né? Então, assim, tenha a responsabilidade das suas escolhas por você mesma, porque eu sempre foi muito fácil me engajar num projeto do outro, sabe? E de trabalhar a cooperação, mas e as escolhas que eu faço para mim? E aí, eu passei o meu Natal entregando quentinha lá no centro da cidade com um mapa, assim. E uma das coisas que eu aprendi muito foi essa questão que eu sempre já tive de olhar no olho da pessoa, sabe? E na peça do Vento eu também tive, como ela lidava com um morador de rua, né? Em estado, né, eles chamam de... como é que eles falam? Em situação de rua, né? Então, só que ele já estava em situação de rua. Exato. É algo temporário, né? Que cabe até muitas vezes uma escolha dele ou nossa de dar permitir, né, dar um apoio para ele, uma condição, né? E aí eu falei, gente, teve um cara que me abordou e que foi pedir, eu tava nessa coisa de conexão e tudo eu me abro assim, me mandem sinais, sabe? E na verdade, os sinais são mandados a todo instante, né, Van? A gente aqui não tá ligada assim na situação. E aí o morador, ele me falou, ele era um viajante, ele estava só um pouquinho sujo, mas não era nem estado de rua. E aí, na hora, me veio a peça, eu falei assim, aí o sinal que eu pedi. Aí eu falei para ele, olha, moça, eu não ando com muito dinheiro, mas toma e espero que te ajude. Ele falou assim, ele estava com uma Bíblia, ele falou assim, olha, você hoje, com outras 2 pessoas, eles falaram assim, vocês foram muito especiais porque foram os primeiros que me olharam nos olhos e me trataram como um real ser humano. Eu falei assim, é isso, sabe? E o que acontece nessa questão da quarentena, de eu estar mandando os áudios pelo WhatsApp para os meus amigos aniversariantes, teve um, que é o Ricardo, até dívida kármica 16, porque ele nasceu num dia 16, e eu na hora nem me liguei nisso, mas eu falei da carta da torre. Aí ele virou para mim, a coisa que ele mais ficou assim agradecido é porque meu áudio tinha mais de 5 minutos, né? Como sempre. Blá, 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 blá. E aí, ele falou assim, Vanessa, primeiro, por você ter falado do tarô, dessas coisas que, né, eu não conheço, mas que fizeram todo sentido. Mas, em primeiro lugar, por você ter gastado 5 minutos do seu tempo para me desejar um feliz aniversário. E aí ele falou assim, o mundo tá precisando muito disso. Aí eu falei, gente, o que para, né, muita da gente é textão, é algo... A gente realmente precisa de atenção. E você, Van, trabalha muito isso na comunidade, na hora que a gente está fazendo o nosso curso. Gente, quantas pessoas são aí? Você faz questão de falar com o máximo de pessoas possíveis, sabe? Foi algo que, assim, me deixou... Realmente você me ganhou ali, nessa condição e do carinho com que você trata o seu público. As dúvidas que as pessoas possuem. Sério, parabéns, que Deus te abençoe. E a todo mundo da equipe, assim, eu sou apaixonada. Que legal. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu fico muito feliz com isso, porque eu sou dessas pessoas que eu gosto de cumprimentar. Aqui no condomínio onde eu moro, eu gosto de falar, eu falo bom dia para todos os trabalhadores. Tem uns que mal olham na cara da gente, fala aquele bom dia sem som, né? Mas tudo bem, eu faço a minha parte. Tá aí. Tem alguns também que são muito simpáticos, que brincam até tal. E quando eu cruzo o olhar, ainda mais agora com máscara, né, na rua, a gente conversa muito pelos olhos, né? Tem muitas pessoas que me cumprimentam e eu nem conheço, mas eu também respondo. Enfim, e assim, eu estava falando isso outro dia também numa live, que eu acho que a gente
a gente tem que olhar para todos os nossos semelhantes com o mesmo amor, com o mesmo respeito. Se não amor, pelo menos respeito, né? É aquela Mas coisa. é a janela da alma, né, Van? É, Assim, eu acho que as então. pessoas estão precisando se olhar mais, sabe? É. E você vê, né? Tantas pessoas que às vezes. Eu estava até contando um exemplo outro dia de gente que trabalha em banheiro. Eu fico tão Eu assim, assisti. não é? Porque eu fico pensando, Sim, meu Deus, eu sou a nojinho em pessoa. Eu sou. Talvez eu tenha essa imperfeição. Eu limpo algumas coisas porque eu sou muito chata com higiene, assim, mas olha, não é fácil, né? E eu fico pensando como é para essas pessoas fazer um trabalho desses, né? Eu acho que é uma dedicação extrema, talvez uma humildade, como você falou, né? Um gesto de olha, é, humildade, de servir o próximo. Então, tem uma poxa, pessoa que eu sou apaixonada, que é a Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, sabe? Eu amo filosofia. E é uma das pessoas que mais me fizeram ver com esses olhos, porque realmente assim, a nossa maior evolução é se tornar humano, Van. A nossa condição humana, olha, sabe? peraí. Preciso anotar essa frase. Mas é, A nossa maior evolução? sim, o sete, a manifestação, né, do quaternário humano, é se tornar humano na nossa essência, sabe? E não é à toa, né, que é o símbolo do Leonardo da Vinci. E só que a gente é tão deturpado de outros valores que vão deixando a gente com essa carapaça animalesca, né? Então que a gente venha pro espírito do centauro mesmo, do 9, que é a máxima. Então que vamos, olhando cada um pelos olhos. Kesher trabalhava muito isso, né? Ele botava que Sim. quando, né, havia a perda do brilho do olhar é que a pessoa já estava em morte em vida, né? Já Sem estava. dúvida. Então a É gente tem que buscar verdade. esse brilhozinho mesmo e de se tornar o aspecto humano dos valores, da ética, da moral, dessa alegria, esses olhos de crianças, né? É isso, Ô, é uma Luan, busca enorme. você passa uma energia tão boa. Que bom! Você é tão bonita, mas você tem uma luminosidade assim que, nossa, é incrível mesmo. E eu queria te perguntar se você já tem um canal no YouTube. Tenho! Tem? Inclusive, assim, dessas leituras do Rubem Alves, sabe? Tem Eu vários amo o capítulos Rubem lá. Alves, É, amo. ele tem um livro que é A Grande Arte de Ser Feliz. Conheço. Que aí eu fui fazendo as leituras desses capítulos e estão todos assim, é no Vanessa Vidal, só que tem várias Vanessa Vidal no YouTube, sabe? Eu vou estar com uma camisa amarelinha, assim, né? Amarela é minha É o cor, né, sol, né? É o Van? sol. E aí, assim, é algo que realmente. Mas é uma coisa, sabe, assim, eu queria falar até assim, hoje eu entendo muito, eu estava até comentando que assim, hoje eu entendo o porquê da minha missão C4, sabe? Por que realmente minha impressão C4, assim. E essa dualidade, trindade, os três aspectos do número. Tem um trechinho do Khalil Gibran que eu queria até falar com você, se eu conseguir, né? Porque, na Do verdade, assim, ele profeta? fala. O Profeta, que eu amo esse A livro minha demais. adolescência inteira eu andei com esse livro na mochila. Eu também, não Nossa, adolescente, eu eu já lembro descobri até da adulta. cara dele, assim, com aquela barba, né? Ele é o verdadeiro 9, né, Vó? Assim, demais, né? O Nossa, ele povo é de o Hortaleza, eremita, né? o eremita. Então, aí tem um trechinho que ele fala que é sobre a alegria e a tristeza, né? Aí ele Ah, fala: vossa alegria é a tristeza desmascarada. E do mesmo olha, poço de onde surge o vosso riso, esteve muitas vezes cheio de vossas lágrimas. Quanto mais a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ela pode conter. Mas eu vos digo, elas são inseparáveis. Somente quando estás vazio, estás parado, equilibrado. E ah, é que essa linda. frase
que é a tônica que eu levo, assim, com a minha grande alegria eu consigo perceber todo o contraste, sabe, da outra face, e vou trabalhando essa empatia do outro. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, que sejamos assim, sempre olhando o outro. Que E sem maravilha. julgamentos, Van. É isso. Então, eu queria te dizer para você persistir muito nesse seu trabalho do YouTube, para você trabalhar muito é, a sua imagem. Veja bem, quando eu estou dizendo imagem, não é só porque você é bonita fisicamente, mas é também agregar muito a tua energia, porque tudo que as pessoas às vezes mais precisam é entrar no Instagram, alguma coisa assim, e ver uma pessoa como você Que bom. trazendo algo assim tão humano, né? Como você mesma disse. E eu adorei isso. Eu vou pegar essa frase para o meu aprendizado, porque eu estou no ano pessoal 7 e tudo que Uau! todas as humanidades estão mexendo muito comigo nesse momento, né? Eu agora entendi através da tua frase por Da quê, né? Lucelena, na verdade. Então, da frase que Lucelena você Galvão. trouxe dela, né? Ela é Da sensacional. nova São duas Acrópole. da Nova Acrópole. São duas, assim, referências agora para mim, Van. É a Lucelena Galvão, que eu amo, e você. Então Eu saiba acho que que eu você já tem li um grande alguma papel na minha coisa vida. dela em algum clube de leitura que eu frequento na internet, que tem ensaios. Ela agora está até com uma peça. Ela escreveu uma peça da Helena Blavatsky, que Adoro. é o Luiz Antônio Rocha. Então, eles estão fazendo, vai ficar até o dia 10 de novembro. Você compra o ingressozinho e assiste online. Com, assim, Olha, sabe, a voz do silêncio. Então, assim, nossa, que conheci o maravilha. profeta através dela, assim, tudo, Bhagavad Gita, que sabe essa coisa do Nossa, você três não de pode falar isso para a Shiva. Érica. A Érica é apaixonada pelo Raul Seixas. Sim, olha, assim, Lúcia Helena é vida. E assim, essa peça, que foi O Vento Sente o Nosso Passo, custa US$ 7, hein, gente? Assista. Uau! Aí, o que que acontece? Eu peguei umas frases dela para fazer do diálogo da Pitá. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela aqui no Rio de Janeiro, do Caibalion. E aí eu fui pedir autorização para ela, né? Eu falei, Lúcia Helena, sou seu fã e tal. Aí ela autorizou, com toda a humildade, sabe? Ela Que que se legal! propague. Ela é, assim, a humildade em pessoa, Que com. maravilha! Nossa, Ô, Van, sensacional. onde você mora no Rio? Na freguesia, Jacarepaguá, Jacacite. Olha, eu fui para o Rio de Janeiro ano passado e eu fui participar de um evento no Rio Centro. Aham, Eu estava pertinho de você. E eu tenho bem uma perto. aluna que eu gosto muito dela e ela deve morar bem próxima de você. Olha só, é uma história. Ela é uma pessoa incrível. A Lu Pimentel conheceu ela pessoalmente porque a gente se encontra, né? Nós temos encontros presenciais no Rio de Janeiro, com data marcada e tudo. E ela foi, e ela estava numa fase assim, de quase absoluta deficiência visual. Olha, Ela fez um transplante de córnea, inclusive. Menina, mas ela enxergava muito mais que a gente. Todo mundo ficou ó, bobo a de ver Lauren ela. também conhece a Lucelena, olha, que ela fala isso mesmo, Lauren, Viu? que, né, só reprodução, né, não é o papel do ser humano só se reproduzir, isso até uma ameba faz, isso mesmo. A Lauren é muito sábia também, viu? E eu sou uma pessoa muito abençoada de ter vocês todos como meus alunos, né? Sendo que eu aprendo muito com vocês também. Eu acho que a gente tem que Ai, que ter linda. essa alternância, né? Eu ensino aquilo que eu sei, mas eu aprendo muito com vocês também. Estou sempre aberta a aprender, né? E fico muito feliz, Van, muito feliz. Essa turma 14, cada turma tem
digamos assim, um borogodó, como se diria no Rio de Janeiro, né? Cada turma Tem tem que um ter, né? borogodó. Né? Eu acho que a turma 14 tem essa coisa esfuziante, que vocês puseram É fogo um na minha força, né? movimento, realmente, assim, olha, eu estou muito feliz. É uma honra para mim estar aqui. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, realmente foi transformador, está sendo. Assim, eu vou. Quando você, eu acho que estava na sua última ou penúltima aula do intensivão, quando você anunciou as vagas, né, para os super ninjas. Eu sei, Ivan, que eu falei assim, meu Deus, porque eu tenho uma reserva, né, de dinheiro, mas assim, tá, né, vai acabar. Aí eu falava assim, Está na como é que eu vou fazer reserva isso agora? técnica já. Aí eu falei, como é que eu vou fazer esse investimento agora? E você falando, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer. Van, o meu pai me ligou na hora que você estava fazendo o curso, assim, sabe? Aí eu falei assim, pai trocínio, me ajude. Aí eu comecei a falar dos números para Santo Pai ele. Trouxe. Sério, porque assim, até por uma questão de boicote, Van, meu pai é que pagava meu teatro, e meu e do Yuri, porque o Yuri adora o palco, assim, de tudo, sabe? E aí, por quê? Eu sabia, até quando eu tinha condições mesmo de estar bancando, né? Mas porque eu sabia que na primeira dificuldade eu ia eliminar o meu, sabe? Tipo assim, tira. E o meu pai pagando não, ficava aquela coisa assim, é certo, não mexe. Sabe, a minha analista fala assim, é o seu inconsciente já te livrando ali. E aí, quando ele falou, eu comecei a falar dos números para ele, e ele é doido que eu vá trabalhar com ele na parte do caminhão, a parte de eu ficando de escritório, mas eu falei assim, pai, é o meu caminho, sabe? Eu preciso. Aí ele falou, filha, pode comprar. Olha, quando ele falou, eu chorei, Ivan, porque eu falei assim, é uma resposta do universo, sabe? E eu entrei nesse curso assim no Plenos, eu fui a primeira aluna Plenos, olha isso. E no seu eu fui assim, né, sabe? Super ninja! Uau! Foi super, super ninja mesmo. Muito! Tô muito feliz E mesmo. assim, o que foi que fez você decidir entrar e como uma super ninja? Isso é super importante também para gente ter essa Para mim, consciência. é, para mim, na verdade, é aquela coisa assim de garantir que eu estou fazendo algo por mim, um investimento no que eu acredito, não era palpável, mas eu tenho que trabalhar a minha intuição e cada vez que eu confio na minha intuição, não tem erro. Não, Então era algo que assim, as suas falas são coerentes, Van. E para tudo, quando eu olhava, eu falava assim, eu não estou entrando em algo sem saber e assim, o meu maior medo, né, são as águas turvas, porque é água assim, mas o seu não, eu falei assim, só vem para a evolução. O que eu vou aprender com ela só vai ser favorável a mim, aos meus atendimentos, aos meus amigos, porque a numerologia não é só para atendimento, tudo é. A Lucelena fala, a vida é símbolo, né? é E se a verdade. vida tem algo a te ensinar, ela é pedagógica. Então eu tô aprendendo muito com você o tempo inteiro. A cigarra, né? Eu te marquei lá por conta disso. Você falou do 2021, das mudanças, não sei o que. Veio a cigarra, já pesquisei o que era a cigarra. Falei assim, meu Deus, é Van falando Ai, o que tempo delícia, eu inteiro. amo cigarra. Eu já te Eu acho contei que da eu vou historinha tatuar uma da cigarra. cigarra. Eu contei para Não, vocês? eu não Ah, ouvi. a minha turma mais antiga, acho que até sabe, né? Mas assim, eu sempre fui muito alegre também. Eu amo o verão, eu amo o sol. Eu sempre falei muito. Eu era daquelas que minha mãe falava: para de dançar, menina, vai fazer outra coisa. Sabe essas coisas? Eu sempre fui muito alegre, muito barulhenta, né? E a minha mãe contava a história da cigarra e da formiga, aquela coisa que no verão, enquanto a cigarra cantava, tal, a formiga ficava lá colhendo coisa, armazenando para comer no Trabalhadora, né? inverno, né? E aí a cigarra se ferrava, mas eu ficava tão revoltada. Eu falava para minha mãe, eu detesto essa história. Porque eu achava um absurdo uma pessoa que aproveita o Realmente é. verão para cantar, tal, tal, né? Depois ela tem que se ferrar. E a burra da formiga que passava o verão todo lá, eu criança, pensava isso, né? Aí nunca a gente entrava num acordo, mas eu falei assim: olha, graças a Deus que depois, quando eu já era adulta, não me lembro mais em que formação que eu estava,
um desses cursos de desenvolvimento pessoal, um mentor contou uma história assim, ele falou, olha, é a nova versão da história da cigarra e da formiga. A cigarra sempre com aquela voz linda, né? Cantando, cantando, cantando durante o verão todo. Nisso passa um sujeito milionário e ele morava no outro continente e ele se apaixonou pela voz da cigarra e falou para ela assim, eu vou voltar para minha terra e vou te levar comigo se você quiser, né? E a vida vai ser sempre o verão, porque quando acabar o verão aqui, a gente vai para minha terra e lá é verão, depois a gente volta para cá. E a vida inteira eu pensei em fazer isso, sabe? Eu sempre falava assim, nossa, se um dia eu tiver muita grana, eu vou viver só verão e primavera. Não sei até que ponto isso é um absurdo, mas era um desejo que eu tinha. Aí eu vou viajar para outro lugar, sei lá, né? Enfim, e aí eu adorei o desfecho da história, porque não tem punição, né? Cada um... Não, e você sabe, a história mesmo da cigarra, assim, eu fui pesquisar e assim, antes eu já levava a borboleta como símbolo, né? Pela transformação, pela resiliência, pela metamorfose. Sou muito ligada a Fênix, tudo que é reinício, sabe? Adoro. Transformação, Van. E aí a cigarra, ela vive, é um dos insetos, é o inseto mais antigo que se tem, né, notícia. Ela vive no subterrâneo de 2 até 17 anos. No segundo ciclo dela. O primeiro, como ela é o ovo, né? Aí quando ela rompe, ela vira ninfa. E aí tem a carapaça. As perninhas de trás são até em formas de espinhos. Ela cava e vai ficando subterrâneo, assim, nas raízes dos caules, sabe? Assim, da árvore. E ela fica no subterrâneo por até 17 anos nos Estados Unidos, são essas espécies. Depois, ela retorna, espera a noite por conta dos predadores, e aí ela faz essa metamorfose, né? Essa transformação de sair da carapaça para ter o aspecto dela de madura. É símbolo da resiliência, da longevidade, da paciência de trabalhar o 2, de saber o momento certo. E aí, o que ela faz, Van? Quando ela se rompe, as asas são as últimas, né, a se transformarem, são translúcidas para a passagem do sol, e aí elas ficam maduras e duram de 1 a 2 meses. E depois ela morre, depois que deixa os novos ovinhos, sabe? E os machos é quem cantam. Eles cantam com essa iniciativa Yang, sabe? De poder, a iniciativa masculina de reprodução, e aí chegam até 120 decibéis. Um carro na Avenida Paulista é 80, assim, sabe? É comparado ao avião, assim. Não, é uma coisa aí, incrível. Eles têm uma membranazinha para se proteger do próprio som, né? Que é estridente. O EPI, né? Total, e assim, fala assim, e o macho ainda sofre um grande estresse, que é conseguir cantar, não ser atacado pelo predador e ainda conquistar uma fêmea da mesma espécie, porque eles não fazem com espécies de cigarra diferentes. Aí eu falei, gente, cooperação, trabalhar em equipe, a parte do som, né, da cantoria, dos cantores. Aí eu falei assim, olha, eu acho que junto da borboleta eu vou tatuar uma cigarra, porque realmente é um símbolo muito lindo. Gostei mais até da história da cigarra do que da borboleta. Muito! E ela fica, assim, para ela conseguir sair da casca, às vezes é de 1 a algumas horas, sabe? É um sofrimento conseguir. Para passar, imagina, 17 anos subterrâneo, e depois ter alguns momentos para ela conseguir voar, para ela conseguir ter a liberdade, e ela consegue. É como se fosse uma transcendência, né? Então é algo que é fantástico. Essa simbologia de você estar no subsolo, né? Sim. Eu estou pensando nessa metáfora e de repente você rompe. Eu acho que isso é expansão de consciência. Ela fica numa vida que eles chamam assim letárgica, só como se fosse de sonda, sabe? Porque fica se alimentando daquela seiva até elas conseguirem ter a maturidade de conseguir realmente ter vida. E quantos anos se passam para isso, sabe? Então é algo que, assim, me fascinou. Nossa, mas é lindo mesmo. Eu adorei isso. Aliás, você devia fazer um vídeo só contando sobre a história da cigarra. Porque, veja bem, toda transformação tem um romper
com alguma carapaça, alguma casca, alguma Sim. película, né? Começa até por nós mesmo, né? A gente tem que romper, né, para nascer. Se a gente não é capaz, por algum motivo, isso não acontece, alguém tem que fazer isso para Sim, retirar a gente. Então, em todas as espécies. Agora, quando a coisa é autotransformação, tem essa. É uma e não é à toa força, que o né? som da cigarra, né, do macho, vem da parte aqui do abdômen, então é do âmago, né? Então ele canta realmente com todo esse esplendor de Nossa, adorei. tenho algo a deixar para o mundo, é isso. E é isso mesmo, eu acho que a gente fica muito feliz também quando a gente consegue fazer com que o nosso legado continue, né? É, porque você vê, para viver tão pouquinho tempo depois, é aquela coisa de realmente perpetuar a sua espécie da melhor E maneira, né? E acima de todos os riscos que se deixar os seus passam. ovinhos. É isso. Ai, adorei. Ai, Van, Também. querida, até o Instagram tá cúmplice da gente, nem sei mais quanto tempo faz que a gente está aqui, mas esqueceram de nós, né? E aí a gente Ai, vai. E olha, a gente, só para você saber, a gente está com 55 pessoas aqui nessa live, uau! domingão, né? Que a gente fala assim, só vem mesmo quem é muito querido, quem gosta muito da gente. Mas eu Verdade. sei, eu tenho certeza que quem assistir essa live depois vai adorar, porque você agregou, você trouxe muita coisa maravilhosa, super interessante, mostrou o Amém. quanto você é gente, o quanto você é linda mesmo, por fora e por dentro, né? E eu quero te Que dizer que emoção. eu tenho muita alegria, muito orgulho, no bom sentido, assim, de ser a sua professora de numerologia, né? Muita Meu abraço é gratidão. apertado, ó. Ah, sim, é de tamanduá, né? Coração com coração. É, isso aí, timo com timo, né? Isso, tio, minha pineal latente. É isso mesmo, Van. E olha, eu tenho certeza que a vida das pessoas da turma 14 nunca mais será a mesma, né? Porque Não, vocês têm embaixadores e embaixatrizes maravilhosas, né? É uma turma que, nossa, olha, não é brincadeira, é uma energia alta, né? Que coisa linda. gente, eu amo. Eu te falo que todas as vezes que eu entro naquela pracinha lá, quando você faz, é uma alegria tão grande participar. Gente, realmente é uma festa. E que venha, seja assim, muito sucesso todas as suas turmas, Van. Você merece Ai, muito esse obrigada. retorno. Ainda tem Muito muito obrigada ainda. mesmo. E eu estou te esperando lá na pracinha agora da imersão, né? Vamos Menina, animar a galera lá, porque olha, eu, eu vou participar dia 22. Eu vou fazer minha primeira viagem na quarentena. Eu vou lá para Campinas para uma vivência, que eu ainda entrei num outro curso, ó, Bastidores da Escrita, do Samir Abud. E aí eu vou fazer legal, a primeira, muito bacana, porque eu quero honrar a minha história. Então, muito assim, bom. é algo, assim, vocês vão ficar 2020 para mim, foi um ano muito transformador mesmo. E olha, mas dia 19, dia 20, dia 21 estarei lá na sua Maravilha, tá pracinha. muito bom. Teremos a sua presença, a sua contribuição, né? Sim, Ou você viu a data de ontem, né? 10 de Bido. 10 de 2020. Olha que incrível, né? Olha, eu fiz as minhas mentalizações, então que seja uma força motriz, como você disse, bem fantástica para uma. Ai, já está sendo, viu? Tenho certeza disso, tenho Sim, muita confiança. Vanzinha querida, a gente vai se ver lá no barzinho da faculdade, por sim. enquanto, né? E esse próximo encontro do Rio de Janeiro, meu Deus, a gente estava falando outro dia, nós vamos ter que ir para o Maracanã, porque é tanta gente. Em janeiro Eu agora, quero. desse ano, a gente fechou um bar em Copa, né? Poxa, já pensou se acontece também em janeiro desse ano?
Será? Com certeza. Eu tenho Perto do meu aniversário? Seu aniversário é que dia mesmo, Van? 30 de janeiro. 30. É, bem provável. Eu não sei. Normalmente a gente se encontra no dia 3. Todo ano. 3 tá de bom. janeiro. Mas esse ano, nem sei se eu vou para o Rio nessa época. Mas se eu não for, eu vou depois. Ou eu vou antes, ou eu vou depois, ou vou os dois. E em algum momento a gente vai se encontrar, né? Olha! Ai, a Laura falou será que vai Mara. levar a figada lá pro Maracanã inteiro. Ai, que delícia! Beleza. Que Mara! É isso aí, minha querida. Então, ó, um beijo grande, muita gratidão mesmo, do fundo do meu coração. Foi minha, gente. A todos aprendi vocês com também que entraram. Né? Olha aí, a Márcia está falando que a nossa turma 14 é Super Master Blaster Advanced Plus. Mega Power Plus! Oh, Lord! Não é isso brinquedo, aí. não, né? Não. Então é isso, gente. Olha, Van, beijão. Amei. Super, super obrigada. Também amei muito, viu? E a gente se vê amanhã lá no barzinho da faculdade, que amanhã tem aula. Tem aula! Como não? A criança que habita em mim saúda a criança que habita em você. Nossa, é mesmo. Eu preciso trocar minha foto do Facebook. Vou colocar uma foto isso de criança. Vamos brincar, todo mundo, gente, hoje? Vamos, gente! Trocar as fotos. Aí amanhã no barzinho da faculdade vai rolar pirulito, língua de sogra, paçoquinha. Bala de coco, juquinha. Beleza. Beijo, Van. Vou fechar aqui sua janelinha, viu? Tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Gente, olha, já se faz noite lá fora, né? Qual aplicativo que fica colorido em volta da foto? Não sei, Andréia. O qual será? Vou pesquisar aqui do que você está falando. Gente, super, super gratidão, tá? Imensa por vocês terem dedicado o tempo de vocês estando conosco aqui no domingão, não é? Elvira, todas as meninas que estiveram aqui com a gente, muito obrigada, viu? Lauren, pelas sacadas, Regiane Pascoal, todo mundo, eu nunca... Márcia, que foi minha entrevistada também, e a Van, né? Vocês arrasaram hoje, só posso agradecer, viu? Um beijo grande para vocês e amanhã a gente se vê de novo, né?